A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomplicar a Infância. Hoje vamos falar sobre um sistema que ninguém vê, é um sistema que existe no corpo e que quase ninguém menciona, muito menos relaciona com a questão da aprendizagem, mas que realmente é muito importante. Estou a falar do sistema vestibular. Então, como vos disse, este é um sistema muito pouco falado, não existe nenhuma menção sobre isto nos manuais escolares. Este é um tema que muito dificilmente aparece em reuniões com professores e não aparece quando se põem questões como as medidas universais ou nos testes até. Mas, na realidade, este sistema pode ter um grande impacto e está por trás de quase tudo aquilo que uma criança precisa de fazer para, na realidade, conseguir aprender. O sistema vestibular está localizado no ouvido interno. A sua função, apesar de parecer simples, é absolutamente fundamental, mas este é o sistema que é responsável por informar o cérebro sobre coisas como a posição da nossa cabeça, o movimento, a direção do movimento, a velocidade e a relação do corpo com a gravidade. Mas isto, no fundo, é o que já toda a gente conhece como sendo o sistema vestibular, mas há algo bem mais importante que vamos explorar neste episódio. O sistema vestibular é, na verdade, um dos principais organizadores da estabilidade do corpo. Sem estabilidade, não há base para aprender. É ela que permite ao cérebro responder a algumas perguntas como: estou estável o suficiente para me concentrar, preciso de ajustar o meu corpo, ou preciso de gastar imensa energia para fazer esta tarefa. Porque, na verdade, o nosso cérebro é feito para poupar energia e é muito normal que o cérebro tenha como prioridade sobreviver. A seguir a sobreviver, o corpo procura, o cérebro procura organizar o nosso corpo e só depois disso é que possivelmente estamos disponíveis para aprender. Portanto, isto não é assim tão básico, apesar de o parecer, e muitas vezes nós não percebemos o que é que está por trás disto. Se o corpo não estiver realmente organizado, o cérebro vai ter que gastar imensa energia para o manter organizado. O cérebro não vai conseguir gastar energia na aprendizagem. Vai ter que gastar energia em, por exemplo, não cair, vai ter que gastar energia em manter-se sentado, em manter-se com a cabeça alinhada, em perceber onde é que está sequer no espaço. E posso voltar a dar uma explicação que eu penso que já dei mais do que uma vez nos podcasts, mas que tem a ver com aquele exemplo de estarmos numa cadeira muito instável, ou numa cama de rede, ou quase numa almofada de água, e se nós não estivermos com o nosso corpo estável, se estivermos aqui a tentar não cair dessa estrutura, muito dificilmente vamos conseguir concentrar-nos, não vamos conseguir absorver ou aprender, não vamos conseguir escrever com qualidade. Portanto, muitas crianças sentem isto diariamente, só que ninguém vê. Ou melhor, até pode ver como é que isto pode aparecer. Aparece muitas vezes nas crianças ao mexerem-se na cadeira, balançar o corpo, deitarem-se na mesa, ajustarem e mudarem as posições 1000 vezes sem conta. E o adulto, no fundo, olha e diz que é uma criança que está distraída ou não está interessada. Pronto, o que nós já sabemos, já fomos falando sobre isto, mas na realidade ainda é preciso perceber o que é que se passa, porque é que o corpo se está a tentar organizar. Não há estabilidade corporal, provavelmente, e se não há estabilidade corporal, muito menos vai haver disponibilidade atencional para aprender. Importante sobre isto é percebermos que não é uma questão de comportamento, é uma questão com bases neurológicas e antes de tentarmos cobrar atenção ou de começarmos a ser mais regrados ou cobrarmos algo comportamental à criança, temos que garantir que estamos atentos a esta estabilidade. Agora vamos pensar numa criança, uma criança que já vimos milhões de vezes, uma criança que está sentada na sala de aula,
ou pelo menos está na cadeira, mas o corpo não para. Ela balança, desliza-se, apoia-se, levanta-se, volta a sentar-se, mexe as mãos, mexe as pernas, procura alguma coisa no estojo, agora vai para a cadeira, agora vai à outra cadeira, vai à mochila, pronto, não para. Ao fim de alguns minutos, e não são muitos, acreditem, vem a frase do mas tu não consegues estar quieto, ou tens de estar atento, mantém-te atento, não estás a ouvir o que eu estou a dizer. E isto repete-se todos os dias, várias vezes por dia. E enquanto nós não olharmos para isto de outra forma, nós não vamos perceber porque é que esta criança não está quieta. E se o problema dela for que o corpo não consegue estar estável? Vamos pôr isto de outra forma. Algumas crianças, para conseguirem estar estáveis com o seu corpo, precisam de entrar quase em movimento constante. Porque, na verdade, estabilizar o corpo é uma competência que depende do sistema vestibular organizado e quando não está bem integrado é muito difícil. O cérebro não recebe informação suficiente sobre onde é que o corpo está no espaço e precisa de a procurar, daí este movimento. E como é que o corpo procura esta informação? A mexer-se, move-se, balança, muda de posição, procura input constante. Então, no fundo, é muito mais fácil para estas crianças mexer-se do que estar estático. E pensamos nisto muitas vezes como se fossem bicicletas, não é? É muito mais fácil manter um equilíbrio se a bicicleta estiver a andar, mas se a bicicleta estiver parada, ela cai. E muitas vezes eu, quando vejo crianças com falta de estabilidade corporal, penso nisto. Há muitas crianças que estão muito agitadas porque precisam de ser esta bicicleta em andamento. Porque se pararem, é muito mais exigente estarem em equilíbrio, estarem estáveis, terem o corpo estável e organizado. E agora uma pequena reflexão sobre a quantidade de vezes que provavelmente já pediram uma criança para prestar atenção ao estar quieto, ou seja, está quieto para prestares atenção. E muitas vezes estas crianças só conseguem prestar atenção se estiverem a mexer. Portanto, é o oposto. E quando nós não percebemos isto, entramos neste ciclo. A criança mexe-se, o adulto corrige. A criança tenta até parar, mas depois perde ainda mais a organização. O que é que acontece? Aumenta a necessidade de movimento. E o corpo acaba por se intensificar, a criança fica desregulada, a criança é rotulada muitas vezes como hiperativa, irrequieta, desatenta, mal educada, também acontece. Mas na verdade o que nós temos aqui é um sistema que não está a conseguir dar a base suficiente para o corpo parar. Isto não acontece por acaso. As crianças hoje têm um desenvolvimento bastante diferente do que nós tivemos, não é? Movem-se menos, têm um brincar livre mais reduzido, exploram muito menos, não sobem as árvores, não caem tanto, não exploram tanto o rodar, não exploram tanto o corpo e passam, no geral, muito mais tempo sentadas em frente a ecrãs e, portanto, há mais exigência de quietude quando, na realidade, o sistema vestibular precisa exatamente do contrário, precisa de um movimento variado, precisa de desequilíbrios, de experiências reais no corpo. Se isto não acontece, é normal que o sistema acabe por não amadurecer como era suposto. E depois, lá está, pedimos à criança para fazer algo que ela ainda não consegue, que é ficar quieta. E se não consegue ficar quieta, muito menos consegue prestar atenção e sustentar o seu próprio corpo. Portanto, isto é importante e acaba por mudar completamente a forma como olhamos para crianças. E se vocês são educadores ou professores, por favor, tenham muita atenção e sensibilidade a isto, porque nós estamos a passar mesmo uma era em que há cada vez mais crianças com estas dificuldades. E se a parte do controle postural e da estabilidade postural é importante, agora vamos entrar numa área que quase ninguém percebe que tem a base vestibular. E estou a falar da escrita, porque às vezes quando uma criança tem dificuldade em escrever, o foco vai quase sempre para a mão, para o braço, para o lápis, a apreensão ou o traço. E no fundo o que muita gente faz é treinar a caligrafia, treinar a motricidade fina, treinar por repetição, digamos assim. Mas há uma coisa que raramente é feita e raramente é dita, porque de facto a escrita começa no corpo também. Para uma criança conseguir escrever, ela precisa de muito, muito mais do que só segurar bem num lápis ou segurar sequer no lápis.
precisa da tal estabilidade que falávamos há pouco, do controle da cabeça, precisa de equilíbrio, mas precisa também que exista uma coordenação entre os olhos e a mão. Precisa de conseguir ter organização espacial, ok? Tudo isto depende em grande parte do sistema vestibular. Portanto, vamos focar-nos em pequenas tarefas da escola, por exemplo, copiar do quadro. A criança tem que olhar para o quadro, portanto, olha para cima, fixa a informação, mantém o corpo estabilizado, não é? E a seguir baixa a cabeça, organiza o seu espaço no papel e depois escreve. E sim, parece muito simples, apesar de que agora assim descrito, provavelmente perceberam que não é assim tão simples como olhar e passar para o papel, e portanto exige uma integração bastante complexa, porque sempre que a nossa cabeça se move, o sistema vestibular tem que estabilizar os nossos olhos, ok? E se isto não acontecer, a imagem não fica estável. As letras podem mexer, digamos assim, podemos muitas vezes perder a linha que estamos a ler, a informação não se fixar com precisão. E o que é que vemos então? Muitas vezes uma escrita em espelho, não é? Os S ao contrário, as letras e os números ao contrário, invertidas, dificuldades em lateralização, a esquerda e a direita, um espaçamento completamente desorganizado, aquelas crianças que deixam muito espaço entre as letras, entre palavras, ou começam num espaço completamente desadequado, ocupam uma folha inteira para escrever o nome, letras que sobem e descem das linhas também é muito comum, e em alguns casos que conseguem camuflar um bocadinho mais, podem ser mais visíveis coisas como lentidão a copiar ou alguma imprecisão. E muitas vezes o cansaço, porque o cansaço, nós às vezes consideramos que as crianças são preguiçosas e nem sempre é isso. A verdade é que estas crianças continuam a gastar imensa energia a estabilizar o corpo ou a estabilizar os olhos, em vez de estar a usar esta energia para aprender. E, portanto, pensando nisto assim, não é? Uma criança que precisa de um esforço enorme para se manter organizada numa cadeira, que energia é que vai ter para escrever com qualidade sequer? Para pensar no conteúdo que vai escrever, para estruturar as suas ideias? Provavelmente não vai ter energia nenhuma, portanto, depois vimos com coisas como precisa treinar mais, mas pronto, o problema não está no treino da mão, na maioria das vezes está na base que sustenta essa mão, não é? Enquanto que essa base não estiver organizada, a escrita vai continuar a ser difícil. Independentemente de quantas folhas de caligrafia a criança fizer, acreditem em mim, não adianta, temos que mudar a forma como vemos isto e deixar de ser uma questão de prática e de treino e passar a ser uma questão de organização neurológica. E agora vamos passar para outra tarefa escolar que pode surpreender a maioria de vocês. Tem a ver com ler. Ler não é uma atividade parada, apesar dela parecer, não é. Porque quando uma criança está a ler, apesar de estar quieta, na realidade há um trabalho enorme a acontecer no corpo. O que é que está em movimento? Os olhos. Os olhos estão em movimento constante. Movem-se da esquerda para a direita e param. Saltam para a linha seguinte. Muitas vezes temos que ajustar o foco, voltar para trás, e tudo isto requer uma competência chamada estabilidade ocular. Mas quem é que garante esta estabilidade? Adivinhem lá, o sistema vestibular, é isso mesmo. Então, existe uma ligação direta entre o sistema vestibular e os músculos dos olhos. É aqui que isto se interliga. Esta ligação, no fundo, faz com que, mesmo quando a cabeça se mova ligeiramente, os olhos consigam que a imagem se mantenha estável. Isto permite que, por exemplo, as letras não saltem, conseguimos codificar a palavra que estamos a ver, que a linha não se perca e a leitura acaba por ser mais fluida. Quando esta estabilidade não existe, há alguns sinais que nos surgem claramente e tem a ver com a mesma questão de saltar da linha, avançar palavras muitas vezes, ou ler a mesma palavra ou a mesma frase várias vezes, pode trocar letras,
Muitas vezes vemos também crianças que acabam por inclinar a cabeça, aproximar-se demasiado do papel, rodar as folhas e muitas vezes acabam por evitar estas tarefas de leitura. E pronto, no fundo aqui surge outra interpretação que também é muito comum, que tem a ver não gosta de ler ou tem pouca motivação e temos que pensar aqui de outra forma, porque ler pode realmente ser demasiado exigente, porque cada linha pode ser um esforço enorme só para manter os olhos organizados, só para manter os olhos estabilizados. Se o cérebro estiver muito ocupado a fazer isso, então depois, lá está, sobra muito pouca energia para compreender o que é que está a ler, porque algumas crianças até vão ler e depois não sabem o que acabaram de ler porque o esforço é muito grande. Neste caso, evitar ler acaba por não ser falta de interesse, não é? Uma forma de proteção das crianças e elas fazem isto muito bem, proteção contra o esforço que vão ter que fazer, contra o cansaço, contra a frustração que é falhar. E quantas vezes nós vemos e ouvimos os adultos virarem-se para as crianças e terem esta de ler mais para melhorares e tudo certo, dependendo das dificuldades e de porque é que elas existem. Mas quando o problema não está nesta prática de leitura, pode estar aqui na base que sustenta a prática, que tem a ver com esta estabilidade ocular, e quando os olhos não estão estáveis, a leitura não é realmente fluida. Se não há fluidez, há um esforço gigante. E pronto, há esforço gigante, provavelmente há um evitamento. E isto liga diretamente a uma frustração, a um sentido de autoeficácia baixo. A criança tem muita noção de que não é boa a fazer isto. Ok, mas então, Inês, o que é que isto tudo significa na prática? Significa que, primeiro de tudo, temos que mudar o nosso foco, a forma como lemos as crianças. Muitas vezes vemos crianças com dificuldades na escola e o foco vai diretamente para a tarefa, seja a escrita, a leitura ou a atenção, e começamos a treinar isso e é exatamente aí que estamos a falhar. Nós falhamos muito enquanto adultos ainda na educação e no desenvolvimento infantil. Mais cópias, mais leituras, muita exigência de concentração, cada vez mais horas na escola. E a verdade é que a base não está organizada e, ao mesmo tempo que aumentamos esta exigência, retiramos coisas importantíssimas nos recreios. E eu tenho ido às escolas todas as semanas e são raras as exceções onde eu vejo crianças a fazerem coisas como poderem subir escorregas ao contrário, poderem virarem-se de cabeça para baixo, poderem trepar árvores. E, portanto, estamos a limitar a exploração do sentido vestibular, mas a cobrar mais exigência das competências que tem o vestibular como base. Portanto, nós estamos a falhar redondamente enquanto adultos, porque não conhecemos nada sobre o desenvolvimento infantil. E estamos a entrar numa era diferente sobre parentalidades positivas e tudo certo sobre isso, mas precisamos de perceber o que há por trás do desenvolvimento também para conseguirmos fazer o nosso melhor. Voltando ao foco, o treino, como eu estava a dizer, pode até fazer com que as crianças melhorem alguma coisa naquela tarefa específica, seja a ler, seja a escrever, mas à custa de muito esforço. E o que é que acontece? O esforço constante não é uma aprendizagem eficiente, porque se deixarmos de treinar isso, a criança acaba por não ter aquilo adquirido. Ou se mudarmos ligeiramente a tarefa, a criança pode não saber fazer de outra forma, porque treinou aquilo assim e aprendeu de forma treinada. Então, em vez de pensarmos como é que podemos melhorar a escrita da criança, se calhar temos que olhar para isto como: será que há algo no corpo desta criança que está a falhar e ela não está preparada para sustentar uma escrita ou uma leitura? Ou porque é que ela não se concentra? Trocarmos por: será que ela não consegue estar estável na cadeira? Será que há alguma coisa que o corpo dela nos está a dizer? E, portanto, as crianças não precisam só de treinos cognitivos, não precisam só de exigências e de atividades extracurriculares, que são ótimas, mas não resolvem tudo.
precisam de movimento, precisam de variação das posições, desafios de equilíbrio, atividades que envolvam o corpo todo, precisam de explorar o corpo e precisam de perceber como é que organizam o seu sistema vestibular. Quando o sistema vestibular delas se organizar, juro, o corpo delas vai dar um salto enorme. O vestibular está em quase todas as tarefas que nós fazemos, se não em todas. E se querem atenção, se querem que a atenção melhore, acreditem que o sistema vestibular vai fazer toda a diferença. Quando a atenção aparecer, aí sim a aprendizagem acaba por fluir. Mas pronto, nós acabamos por pedir muito tempo às crianças para estarem sentados e acabamos por dar-lhes exatamente o contrário daquilo que elas precisam, que é mover-se para conseguir aprender. E isto não quer dizer deixar a criança fazer o que ela quiser, mas tentar compreender aqui o que é que o sistema precisa para funcionar melhor. Adaptar o ambiente, às vezes dar pausas de movimento, permitir esta variação de posturas, incluir, se calhar, o corpo na aprendizagem. Nós, na verdade, se trabalharmos o corpo em conjunto com a aprendizagem, estamos aqui a trabalhar o cérebro. Isto é incrível. E por isso é que também me motivo muito a fazer estes podcasts e a tentar levar mais informação a pessoas que trabalham diretamente com crianças, a pessoas que têm crianças, que lidam diariamente com elas, porque para mim a maior mudança não está, nem nunca esteve nas estratégias que nós passamos, está no olhar, porque durante muito tempo olha-se para a aprendizagem como algo que só acontece no cérebro. E sim, não é? O cérebro aprende, mas com informação de onde, não é? A aprendizagem começa no corpo, começa na forma como a criança se organiza, como organiza no espaço, na forma como estabiliza o olhar, como mantém o equilíbrio, como fomos vendo, e também na forma como sente o próprio corpo. Se uma criança não consegue perceber sequer onde é que tem o próprio corpo, então esta base está longe de estar sólida para a aprendizagem. E tudo vai exigir o dobro, o triplo do esforço. Mais esforço para escrever, ler, só para estar ali, só para estar a ouvir, ou nem ouvir, só para estar presente. Tudo parece assim uma maratona para eles. A aprendizagem não pode ser isto. Nós não podemos cobrar às crianças tanto e não nos cobrar a nós por ir perceber melhor o que é que se passa. Nós temos que ter isto na cabeça, não é? Da próxima vez que olharmos para uma criança que não parar quieta, que tem dificuldades na escrita, evita ler, pode parecer muito cansada na escola. Não vamos perguntar apenas o que é que está de errado nesta criança, se não dormiu bem, se a criança tem um déficit cognitivo, mas vamos tentar olhar para o corpo dela, vamos tentar perceber o que é que o corpo dela nos diz, porque realmente a escola não começa no quadro, não é? Começa nas pessoas. Os professores podem mesmo fazer a diferença, os pais podem mesmo fazer a diferença a identificar isto cedo e pronto. Muitas vezes a aprendizagem também começa no ouvido interno, que é lá que nós temos os nossos receptores do sistema vestibular. Espero que este episódio tenha ajudado. Por hoje é tudo. Eu sou a Inês, este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.